pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do curso Válvula de Esfera de 3 vias, ok? Do Autodesk Inventor 2015. Esse desenho foi feito pelo Cirilo, ok? Do blog planoscomciri.blogspot.com.br. Quero deixar novamente aqui o meu agradecimento a ele por ter liberado o projeto para poder executar esse vídeo. Bom pessoal, a videoaula de hoje talvez ela seja um pouco mais extensa, é uma peça mais complexa, eu acho que é a das mais complexas do projeto. A gente acaba que se assustando assim no início devido à quantidade de dimensões, mas eu já vou adiantar para vocês, eu vou resolver todas as dúvidas, ok? De uma maneira prática, clara, que vai ficar muito fácil de você entender esse desenho, ok? Bom, primeiro, eu vou abrir o Inventor, ok? De praxe, como nós estamos utilizando a versão 2015, eu vou abrir aqui uma nova peça. Lembrando, eu estou com o arquivo IPJ válvula de esfera 3 vias aqui embaixo selecionado no Project File. E eu vou abrir o padrão standard milímetro.ipt. E a primeira coisa que eu faço é habilitar o meu comando de Sketch 2D. Olhando aqui o PDF, ele trabalha com 3 corpos em cilíndricos. O primeiro a base, depois a estrutura aqui de sustentação e propriamente dito aqui o próprio corpo, onde eu tenho 2 flanges de conexão. Eu vou começar essa peça por essa base com o diâmetro de 80, ok? Que seria uma das entradas dessa válvula. Esse sistema ele tem aqui a altura de 10 milímetros, então basta executar um círculo com o diâmetro de 80 com a altura de 10. Então dentro do Inventor, com o meu comando 2D de Sketch, seleciono um plano. Eu gosto de pegar o primeiro plano como o XY, porque quando eu transformo depois na vista isométrica com o F6, ele já representa como essa base sendo a estrutura, ok? Vocês já vão entender quando eu jogar no F6. Então eu vou habilitar o comando de círculo, ok? Nada de tão especial assim. Clico no 00 e puxo aqui o diâmetro 80, ok? Caso não apareça na tela 100%, é só clicar na tecla Home que ele vai puxar para trás. Posso finalizar o sketch, já habilitar o comando de extrusão e exatamente ele trouxe com 10, ok? Porque já é um default do próprio comando, meio que deu coincidência com o nosso projeto. Bom, base executada, próximo passo. Dentro do PDF ele tem aqui as partes com as flanges. Essa estrutura vai fazer coincidência com esse pescoço aqui da válvula, como se fosse um encaixe. Então eu vou preferir executar primeiro o diâmetro externo, ok? Que seria 76. E ele tem aqui, ó, 43,3. Eu vou dividir num plano, fazer ele simétrico e dividir essa distância. Então aqui dentro dessa peça, na pasta de origem, ok? Eu vou selecionar o plano, deixa eu ver qual que é aqui, o plano XZ, ok? Posso deixar ele habilitado, sem problema nenhum, e vou habilitar o comando de Sketch 2D e selecionar o mesmo aqui, ó. Repare então que eu vou executar o círculo com 76 e o truque vai ser quando eu executar a extrusão. Bom, para esse seu sistema ficar um pouco mais prático e você não precisar se preocupar com algumas cotas, o que eu indico? Quando eu comecei o 00 do desenho, já era por coincidência da peça ser simétrica em planos. Se eu deixar o mouse correr no eixo Z dessa vista, ele vai travar, ok, o meu eixo X em relação ao que eu estou trabalhando e ele vai trabalhar somente com o eixo Y. Reparem que ele está alterando somente ali o valor de Y. Isso é um wall track ou um constraint automático com o 00. Dando um clique, ok? Basta então colocar a dimensão, que no caso, deixa eu ver aqui no PDF, é 76, ok? Que ele já vai estar ali posicionado. Outra informação interessante é o centro, né? Que da base, no caso da parte inferior até o centro, seria 62, ó, conforme mostra aqui a vista em corte. Então dentro do Inventor, uma cota do centro e uma cota da base, 62, ok? Se o seu objeto ainda não está com a tonalidade de azul, ou seja, não está com a tonalidade de travado, se você pegar o eixo X aqui, ó, ele pode movimentar. A dica que eu dou, crie uma restrição na vertical, ok? Do ponto de origem com o ponto 00. Agora sim, a sua geometria
está com a tonalidade azul, ok? E isso vai facilitar quando você for fazer modificações ou correções. Posso finalizar o sketch e com o comando de extrusão, eu vou selecionar aqui a cota de 43.3. Então, no Inventor, eu vou preencher aqui o campo 43.3. Ele está pegando o mesmo plano de trabalho, só que não está dividindo. Aqui nos métodos, tanto na janela de comando Extrude, ou aqui no nosso menu flutuante, ok? Eu posso selecionar esse método. No caso, seria simétrico. Tanto aqui nessa janela rápida, quanto no menu aqui do comando Extrude. É a mesma coisa. Ele vai dividir esse item, ok? De 43.3, metade para um lado, metade para o outro. Posso finalizar o comando, que está pronto, ok? Bom, o próximo elemento seria a estrutura aqui, como eu falei, parece um pescoço, né? É o item ali de sustentação, a passagem, 39.3. Basta executar um círculo em cima aqui da superfície da base e percebam que eu não consigo enxergar devido ao corpo superior. Pessoal, basta apertar a tecla F7 que você vai esconder a sua estrutura e aqui você já pode habilitar então o círculo com 39, ok, ponto 3. Feito, finalizo o sketch, vou habilitar o comando de Extrude. Só que fica ruim de eu colocar uma distância porque ele vai ultrapassar toda a minha estrutura e se eu executar alguma modificação que faça uma junção com esse corpo, esse Extrude pode dar algum problema. Então eu recomendo que dentro da janela do comando Extrude, aqui no método de Extends, eu vou encontrar aqui a opção To Next, ok? Selecionando então To Next, ele vai respeitar a superfície cilíndrica superior, não ultrapassando e não sobrepondo assim os corpos, ok? Bom, então já tenho a base, a estrutura superior, vou voltar aqui para o PDF. Aqui no caso, pessoal, reparem que na parte superior dessa válvula, existe um corpo com o diâmetro de 29, também fazendo ali a consequência com a estrutura. Não vou me preocupar com a distância de 38, porque é exatamente a metade de 76. Então basta criar um plano nesta superfície superior, diâmetro de 29, e fazer o extrude para baixo. Porém eu não tenho plano aqui que faça coincidência. Então é simples, dentro de Work Features, ok, eu vou selecionar, aqui nesse caso, Tangent to Surface and Parallel to Plane. Olha só que legal. Eu vou selecionar, no caso, uma curvatura, ok? Agora, basta eu selecionar um plano paralelo que automaticamente ele cria esse plano base tangenciando, ok? Respeitando, é óbvio, o ângulo da base que eu havia selecionado como referência. Bom, habilito o comando Sketch. Tem aqui o ponto 00 já inicial. Basta então executar um círculo. Vou pegar exatamente esse ponto e vou colocar lá 29. Aqui no caso, basta habilitar o comando Extrude. Nesse caso, eu vou colocar To Next. Só que a direção aqui, ó, ele já inverteu. Não é algo tão assim complexo, é algo simples, mas que vai fazer diferença para fazer a furação. Habilito com OK. Esse workplane que eu criei não preciso mais visualizar, então dentro da árvore de construção eu posso desabilitar aqui a visibilidade. Creio que vai ficar um pouquinho mais prático de vocês enxergarem os detalhes, ok? Voltando aqui para o PDF, eu vou executar aqui agora a furação com o diâmetro de 52. Por que eu faço primeiro a furação de passagem? Porque toda a estrutura restante vai acabar aqui dando consequência nessa minha estrutura. Ou ele vai ser superfície de referência, ou ele vai ser como uma extremidade, enfim, eu tenho ali alguns processos, tanto no de cima aqui, ó, 22, quanto na parte de baixo. Então, simplesmente abro um sketch, habilito um point, ok, nessa superfície, ou se você preferir, ó, um método mais interessante, você pode habilitar o comando Role. Ao invés de From Sketch, você pode pegar aqui, ó, concêntrico. Simples. Habilita a opção Plane, seleciono essa superfície. Ele pede concêntrico a quem? Eu posso selecionar aqui a superfície cilíndrica externa. Ele pega o ponto 00 exatamente no centro. Nesse caso,
é um furo sem rosca com um diâmetro de 52, não tem rebaixo, não tem ângulo e o processo aqui de terminação é True All. Então o Termination vai atravessar toda a minha peça. Confirmo com um OK. Voilá, minha peça está furada. Ok? Bom, próximo furo também não é complexo. Nesse caso aqui é uma rosca M22 com a profundidade de 12. Essa profundidade não era necessária, até mesmo porque é a espessura do corpo ali cortado. Então eu volto aqui para o Inventor, mesmo procedimento, Hole, dentro do grupo de Placement eu vou selecionar concêntrico, seleciono o plano inicial e seleciono o corpo cilíndrico que eu estou como referência. Não se assustem porque o diâmetro que ele está utilizando é o de 52. É só você alterar aqui para 20 como base que você consegue enxergar algo um pouco melhor. Isso é porque ele pegou a referência da última furação que eu fiz. Bom, nesse caso não é um furo liso, é um furo com rosca, ou seja, um taped hole. Marco essa opção e aqui dentro da norma eu vou selecionar o ANSI Metric M Profile. Bom, size M22, designação, caso você queira mudar os passos, tem de 3, 2.5, 2, ok? Creio que 3 já é o passo padrão, é um passo ali de mercado. Agora, reparem que ele está fazendo a furação em toda a peça. Então aqui no caso da terminação, eu vou colocar aqui, to, ok? Então ele vai possibilitar a seleção de uma superfície. Nesse caso ele está parando um pouquinho antes, né? Mas não tem problema nenhum. Quando eu finalizo o comando, ele não remove o material aqui de baixo, fazendo a rosca somente na parte de cima, ok? Fica um processo um pouco mais prático. Bom, vamos para as próximas furações. Dentro do PDF também, ele informa que tem 6 furos de M5, com um diâmetro de 65 como referência, ok? Ambos os lados. Eu vou executar isso uma vez somente, depois eu vou dar o comando de mirror, ou seja, o espelhamento. E aproveitar que também tem um rebaixo aqui de 58 para espelhar para o outro lado. Então olha só, como o furo está bem aqui no ângulo de 90 graus, eu vou habilitar um sketch nesse ponto. Vou executar um círculo, mas como linha de construção. Então dentro da minha aba sketch, dentro do grupo de format, eu vou colocar construction line, ok? Habilito a opção de círculo e seleciono o centro da minha peça, diâmetro 65. Volto no Construction Line, desabilito o botão, volto aqui dentro do meu Create e habilito somente Point. Não precisa fazer círculo, pessoal, é só Point. Exatamente no cruzamento do 00 do eixo com o círculo de 65, eu dou um clique e ele vai travar essa minha peça. Pô, professor, você fez um pouco rápido. Tudo bem, eu deletei aqui o ponto, habilito o Point, passo o mouse em cima do círculo já criado. Reparem que o wall track do eixo X, ok? Não confundam, porque às vezes você acha que o X é totalmente na horizontal. Nesse caso não, o X desse desenho, ele está no meu eixo vertical. Ele vai colocar ali 32.5 como Y, que é o raio, e eu encontro e dou um clique. Está definida a posição. Finalizo o sketch, habilito o comando Hole, ok? De cara, eu já sei que ele tem ali M5, ok? Que é o nominal. Porém, ele tem aqui duas dimensões que seria a profundidade. A primeira seria o comprimento de rosca, que ele vai ter 5 milímetros, e depois a profundidade do furo até começar o ângulo da broca, que seria 7. Tendo essas informações, aqui dentro do Inventor, eu vou fazer o seguinte. From Sketch, Centers, eu vou selecionar o ponto. Ele vai fazer um super furo, ok? Devido à dimensão anterior, não é o problema. Eu venho aqui em Size e mudo para M5. Pronto, ele já vai demonstrar esse processo ali. Em terminação, eu vou colocar distância, ok? Por que isso? Para eu poder regular aqui a altura. Aí você vai falar, poxa professor, mas ali ele só está deixando preencher com o comprimento de rosca, não tem ali a profundidade de broca. Calma, não se assustem. Dentro dessa janela tem aqui uma opção chamada Full Deep, ou seja, comprimento total, ou seja, toda a estrutura. É só desabilitar
que ele vai pedir duas informações. A primeira informação que aparece é os 7 milímetros. Teoricamente está numa ordem contrária, né? Você tem que ver aqui da onde está puxando a seta. Em alguns casos, quando você é sujeito a alguma prova, alguma avaliação em faculdade, isso pode ser uma pegadinha, ok? Então, essa segunda cota é a menor, que no caso seria 5 milímetros. Então, a gente começa a criar aquele conceito, 5 é o primeiro, 7 é o segundo. Não, tomem cuidado, analisem a imagem e depois vocês alterem. Ok? Designação de M5 eu tenho a rosca 0.8 ou 0.5, não vou alterar. Rosca para a direita, finalizo clicando no OK. Já tem a primeira furação de M5. Beleza, pessoal? Bom, próxima parte aqui no nosso processo. Eu vou habilitar o pattern, que é cópia circular. Bom, habilitei o cópia circular e ele vai perguntar qual é a estrutura ou qual é o elemento. Tanto faz eu selecionar a própria peça, aqui no caso levando o mouse na furação, no caso até marcou ali a Holy Tree, a terceira furação que eu fiz, ou aqui na árvore de construção, não tem problema nenhum. Quando você clica, ele já fica ticado ali com um tom de azul, ele não altera mais. Próximo elemento, Rotation Axis, ou seja, eixo de rotação. Clicando nesse ícone, basta selecionar a superfície cilíndrica externa da peça. Pode ser até a furação, não tem problema nenhum, ó. Automaticamente ele vai demonstrar, ó, 6 furações. Poxa, professor, mas ele trouxe 6 porque já era do projeto? Não, é um default do programa. 6 acabou sendo uma coincidência. Se houvesse a necessidade de alterar, dentro de Placement você aumentava ou diminuía a quantidade do furo com o ângulo desejado. Basta então confirmar com OK, que agora você tem 6 furos M5, beleza? Para eu poder executar o mirror, eu vou executar agora o rebaixo com diâmetro de 58 com a profundidade de 2. Então aqui basta uma extrusão, ó. Sketch, ok? Faço um círculo bem no 00, bem no centro aqui desse círculo, diâmetro 58, ok? Se você falar, meu furo ele saiu para fora, ele está meio torto, aqui foi um pouco ao extremo, meio que eu forcei um pouco a barra, não tem problema. Dentro aqui do sistema de Constraint, habilito a minha opção de concêntrico, seleciono a superfície cilíndrica do furo, ou pode ser o diâmetro externo, e seleciono aqui no caso a estrutura do círculo. Quando eu clico pela segunda vez, automaticamente ele é ajustado, ok? Finalizo o sketch, habilito o comando de extrusão e faço pelo sistema de cut. Óbvio que a dimensão não corresponde, é somente 2 milímetros e confirmo com OK. Já tenho o rebaixo, ok, do meu lado esquerdo da peça. Para espelhar não tem problema nenhum, é só aqui dentro do grupo de Pattern, comando Mirror. Eu prefiro fazer a seleção pela árvore, agora vai ficar até mais fácil selecionar pela árvore. Por quê? Seleciono Circular Pattern e Extrusion 5, na verdade é extrusão 5, né? Você pode renomear isso sem problema nenhum. Reparem que todos os elementos ficaram no tom de azul e dentro da janela Mirror, eu só vou mudar aqui, ó, Mirror Plane. Seleciono o plano XZ, aquele que eu deixei visível para facilitar a simetria do segundo corpo que nós executamos. Dou um clique, ele já vai representar do lado da direita, verifico se está ok, nesse caso não tem problema nenhum, confirmo clicando e finalizando o meu processo, ok? Então voltando aqui novamente para o PDF, executamos a furação da parte superior, executamos a rosca lá M22, toda a estrutura, ok? O que está faltando agora é a furação da base, essa furação intermediária e executar os raios, ok? Nas arestas aqui de coincidência. Bom, eu vou executar aqui agora a parte da base. Vou executar a furação, nesse caso diâmetro de 8, beleza? Tomar um cuidado, porque a primeira furação com diâmetro de 8 está aqui, ó, correspondente à lateral direita, ele não está alinhado com essa vista. Vocês já vão entender o que eu vou dizer. O próximo elemento seria também um rebaixo com um diâmetro de 40, com a dimensão de 2 e profundidade de 2. Então vamos lá. Vou habilitar o comando Sketch nessa superfície, ok? Eu vou até deixar numa posição que vocês consigam enxergar melhor. Vou apertar o F7. Vou selecionar o círculo pelo método de Construct Online. Eu vou repetir o processo do anterior, tá? Deixa eu só voltar aqui e ver o diâmetro que ele informou. Ele colocou raio 31. Nesse caso, diâmetro 62. Professor, não tenho lá o diâmetro. Não tem problema nenhum. Você pode pôr 31,
vezes 2. Ele já vai fazer a multiplicação e colocar uma função matemática. Por que eu falei que eu tenho que tomar cuidado com a posição inicial? Reparem que quando ele fez o corte, ele acabou não demonstrando a furação aqui, ó, na lateral. Isso significa o quê? Que a furação está alinhada com essa base, com essa vista. Então, olhando aqui no Inventor, ó, eu estou exatamente com a superfície superior aonde está alinhado e o furo tem que ficar exatamente aqui, ó, nessa posição, ou do lado esquerdo ou do lado direito, não tem problema nenhum. Habilito a opção de Point, clico no cruzamento do círculo e com o track dessa vez do eixo Y desse desenho e ele vai ficar travado. Finalizo o sketch, posso habilitar o comando Roll, dessa vez é uma furação simples, com passagem, ou seja, through all, diâmetro de 8. Centralizo então esse ponto e confirmo clicando no OK. Tem a furação da base. Como são 6 furos, grupo pattern circular, ok? Verifique que estou repetindo o processo dos furos superiores. Não mudou nada até agora. Vou selecionar o Factory, que no caso é a furação. Rotation Axis, seleciona a estrutura. 6 furos. Maravilha, está executado a furação inferior. Bom, estamos chegando agora na parte de baixo da peça, ok? E aqui vai ser simples, ó. Eu vou executar um círculo, no caso, diâmetro 40. Vou executar um offset de 2, foi o que ele informou no desenho, nesse caso puxando para fora dos 40. E vou fazer uma extrusão também com 2, só que removendo o material, como cut. Deve ser alguma vedação, alguma junta, algum anel O-ring deve entrar ali para fazer a vedação dos fluidos, ok? Bom, vamos agora à parte um pouquinho mais complexa. Dentro aqui do PDF, pessoal, eu vou encontrar essa furação aqui, ó, com o diâmetro de 25, ok? Com um rebaixo, ok? Aqui partindo para um diâmetro de 22, é como se fosse um estrangulamento no diâmetro. O que eu indico vocês executarem? Aqui no caso ele colocou um detalhe C, onde eu tenho a altura exata dessa minha estrutura e um chanfro aqui, ó, com 2,5 de altura e a largura aqui seria a coincidência, né? Seria a subtração ali dos diâmetros. Bom, então eu sei que esse 22 ele vai ter 3,5 mais esses 2,5. Então o total dele, a profundidade seria, no caso, 6 milímetros. Depois desses 6 eu vou jogar os 25,3, atravessar todo mundo e posteriormente eu vou fazer esse chanfro. Vai ficar muito mais prático e muito mais fácil, olha só. Então na parte inferior, sketch, aqui eu vou fazer por extrusão normal, tá pessoal? Para não fazer muita furação, acabar aqui fazendo pelo cut mesmo. No caso aqui 22, extrusão, ok? Mudo o processo para cut, 6 milímetros. Nenhum mistério, nada demais. Poxa, mas não está 6 lá, professor. Vocês já vão entender o porquê. É um item para ficar um pouquinho mais prático. Próximo elemento, eu vou habilitar o comando de sketch, mas na furação, lá na base, ó, bem lá no fundo do furo. Quando eu seleciono aquele plano, agora sim, eu vou colocar o diâmetro, ó, de 25,3. Pô, não estou enxergando, basta apertar o F7 que você consegue enxergar essa sua estrutura internamente. Finalizo o sketch e habilito o comando de extrusão. Por que isso? Olha só, eu vou inverter o método para cut e eu vou colocar aqui a opção to next. Ele vai identificar aqui, ó, a superfície cilíndrica superior, tá? Agora, quando você olha aqui, ó, ele não apresenta aquele chanfro naquela superfície. Você pode olhar tanto na parte superior e inferior que ele não chanfrou. Então aqui, pelo cálculo matemático, eu sei que esse chanfro tem 2,5, ok, de altura. E no caso, a subtração de 25,3 menos 22 é a consequência dos dois lados. Pela matemática, 1,65. Eu reforço para o pessoal que esse tipo de usinagem tem que tomar um pouco de cuidado devido aos ângulos da broca. Nesse caso, não vou entrar nesse conceito e já vou partir para as dimensões exatas. Então, aqui no Inventor, comando de chamfer, ok? Vou utilizar aqui um método de duas distâncias, no caso é a terceira aqui, ó, to distance, ok? E a primeira, eu vou colocar aqui, ó, 2,5 e a segunda 1,65. Vou selecionar essa aresta, ok?
e automaticamente ele vai chanfrar conforme o nosso projeto. Por que ele pegou exatamente aquele ponto e não gerou nenhuma sobra de material? Devido ao cálculo matemático. Você por aqui no view, ó, por aqui 1/4 de peça. Deixa eu só voltar aqui, aplicar. Nesse caso não foi 1/4, foi meia peça. Olha só, o chanfro foi executado e não sobrou nenhum material. Se você medir depois desse ponto aqui, ó, de coincidência até a parte inferior, ele vai ter exatamente ali os 3,5, ok? Deixa eu só finalizar aqui a sessão de visualização. E vamos agora para a parte final da peça, que seria o item de arredondamento. Bom, essa peça ela tem alguns elementos que estão demonstrados aqui, mas não foram utilizados. Por exemplo, essa dimensão de 7 não foi utilizado, 38 não foi utilizado, ok? O ângulo de 60 também não foi utilizado, porque é uma divisão. E o que ficou faltando foi o R2 na base, no pescoço aqui e na parte inferior. Bom, vamos lá, é coisa simples, ó. 3D Model, comando de fillet ou arredondamento, raio de 2 nessa base, ok? E nesse contorno aqui, ou seja, em toda a extensão. Para não finalizar o comando, põe aqui, ó, click to add. Altero o valor de 3, seleciono aqui uma aresta, e eu vou pegar essa base aqui, ó. Pronto, raio de 3. Aplico o comando, fecho e voa lá. A nossa peça está pronta. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado todo mundo a resolver essa peça. Não é uma peça tão simples assim, ok? Tem ali uns detalhezinhos para serem resolvidos, mas é mais um item aí que a gente acaba concluindo com êxito, ok? E eu espero que vocês estejam gostando de executar essa peça, no caso dessa válvula de 3 vias. Bom, pessoal, recados da videoaula. Se você gostou, ok? Clica aí no gostei, curta e compartilha. Divulguem para mais e mais pessoas. Peço desculpa pelo tempo da videoaula, se ficou muito extensa, mas a gente precisa passar isso aqui detalhadamente. Bom, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado e fui!